Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trimestre da nossa EBD e nesta oportunidade estudando sobre o livro de Jeremias e Lamentações. E hoje a primeira lição do trimestre tem como tema o livro e o chamado de Jeremias. O texto para a leitura com todos, Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 19, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o chamado de Jeremias. Segundo, a capacitação divina. E terceiro, a visão da amendoeira e da panela. E os objetivos do comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer o chamado divino na vida de Jeremias desde a juventude. Segundo, compreender que Deus capacita aquele que ele chama para o ministério. E terceiro, refletir sobre o propósito do chamado de Deus para cada cristão. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 1 do livro de Jeremias, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero nesse momento fazer o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade que nos dá de podermos estar juntos mais uma vez. Em segundo lugar, agradecer também o pastor da minha igreja, pastor Jonatas Câmara, pela cobertura espiritual. Agradecer também ao nosso pastor presidente da CADB, pastor Samuel Câmara, em Belém do Pará. Mas também agradecer o nosso comentarista, que é o pastor Adilson Rangel, ele que é pastor da Assembleia de Deus Central da Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, e também a toda a equipe editorial. Meu muito obrigado a todos e espero que esse trimestre seja um trimestre de muita bênção para todos nós, de muito aprendizado, juntamente com todos aqueles que estão nos acompanhando. Agradecer também o Áquel Correia de Oliveira, que mais uma vez estará conosco, fazendo com que esse vídeo chegue até você toda semana. E para você que já é inscrito, meu muito obrigado mais uma vez. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Não esquece de deixar o teu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, nós encontramos o seguinte: o livro de Jeremias apresenta uma mensagem poderosa sobre o juízo divino, mas também destaca a fidelidade de Deus, que se mostra decidido a restaurar o seu povo. A verdadeira esperança está na aliança estabelecida por Deus, que haveria de se cumprir plenamente em Jesus Cristo. O ministério de Jeremias durou 40 anos, que foi do ano 626 ao 584 a.C. Ele teve um ministério que abrangeu os reinos de Josias e chegou até o reinado de Zedequias. Também os seus contemporâneos foram, logo no início do seu ministério, Abacuque e Sofonias, depois, já no final do seu ministério, Daniel e Ezequiel. E depois dos Salmos, Jeremias ele é o livro mais extenso da Bíblia. Por exemplo, ele tem 52 capítulos com 1.364 versículos. E o Salmo tem 150 salmos com 2.461 versos. Nós temos também o livro de Isaías, que aparentemente com 62 capítulos, 10 a mais do que Jeremias, portanto ele só tem 1.292 versos. E o que nós vamos observar nesse comentário é que o capítulo inicia introduzindo o contexto histórico, geográfico e pessoal do profeta, além de descrever detalhadamente o seu chamado divino. Portanto, nós temos um trimestre abençoado e abençoador para todos nós, com esse comentário de Jeremias e Lamentações, que com certeza vai trazer a todos nós inspiração para vencermos as lutas do nosso dia a dia, vencer com amor, com fé e esperança no nosso amado Salvador. Primeiro tópico, o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 8. Esse trecho inicial do livro evidencia a soberania de Deus e a resistência inicial de Jeremias, atitudes que nos oferecem lições importantes sobre o chamado espiritual.
Ponto de número 1, quem era Jeremias? Ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. O seu nome significa Jeová estabelece. É bom darmos uma olhadinha para vermos o cenário, por que Deus está chamando Jeremias, que é filho de um sacerdote e que possivelmente seguiria a linhagem sacerdotal como uma função hereditária, mas o Senhor está chamando para uma outra missão. Vamos dar uma olhada ao porquê que o Senhor está fazendo isso. Bom, o texto diz que ele é filho de Ilquias. Ilquias, na verdade, ele é nascido na cidade de Anatote. A cidade de Anatote é conhecida como uma cidade sacerdotal, que estava nos territórios de Benjamim, entre 3 a 5 quilômetros a noroeste de Jerusalém, uma cidade alocada por Josué para os sacerdotes, registrada em Josué capítulo 21, verso 15 ao verso 19. E durante o reinado de Manassés, diz o escritor, esse sacerdote pertenceu ao grupo de sacerdote no reinado de Manassés. É bom lembrar que Manassés também, ele é nome de um dos filhos de José, lá no Egito, o que significa que faz esquecer. Depois se tornou uma das tribos de Israel. Por sinal, lá na terra de Canaã, ela foi uma das tribos mais volumosas, a 6ª maior tribo de Israel, com 52.700 pessoas, registrado em Números capítulo 26, verso 34. Depois ela caiu num declínio, partindo para a idolatria. Mas quando se fala de Manassés, ele foi o 14º rei de Judá, que reinou no ano 696 ao 642 a.C. Lembrando que o primeiro rei de Judá foi Reoboão, filho de Salomão, quando reinou em 930 a 913 a.C., um reinado de 17 anos. Lembrando que Roboão, ele é o primeiro rei de Judá, porque até então Israel era uma só tribo. Daí para frente segue Reoboão com a tribo de Judá e Benjamim, que permanece a capital como Jerusalém, e Jeroboão, que assume o restante das 10 tribos e fica como capital Samaria. Mas o que nós vamos prosseguir no comentário é mostrando a situação de Judá, como era que estava Judá. Manassés, reinando aí nesse ano 696, reinou, portanto, 55 anos. O seu reinado foi marcado por decadência espiritual e política. Ele esqueceu do Senhor, registrado em 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 16. Ele derramou muito sangue inocente, ele foi prisioneiro, mas se humilhou depois e o Senhor lhe deu uma nova chance, registrado em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 17. Quando termina o seu reinado, reina Amon, seu filho, que reinou no ano 644 a.C. E o seu reinado é marcado por recuperar a idolatria. Ele foi o 15º rei de Judá. Só aí, meus irmãos, que nós vamos perceber agora o reinado de Josias, filho de Amon. Ele tem simplesmente 8 anos. Ele reinou do ano 639 a 609 a.C. E é nesse cenário, é nesse reinado de Josias é que vai surgir Jeremias, registrado que Josias restaurou o culto a Deus, ele aboliu toda a idolatria, lá em 2 Reis capítulo 22, verso 2. Jeremias está surgindo então no 13º ano do reinado de Josias, para a gente poder nos sintonizar sobre esse estado histórico e geográfico e pessoal. Ele poderia ser um sacerdote e o Senhor tira ele do direito de sacerdote para ser um profeta. E Josias termina o seu reinado e reina o seu primeiro filho, chamado Jeoacás. É bom lembrar que Jeremias ele enfrenta um período de 5 reis em Judá. O seu tempo de profeta, assim, ele passa por 5 reis. Primeiro Josias, depois Jeoacás, que reinou só 3 meses. Depois reina em lugar de Jeoacás, Jeoaquim, que é o 18º rei de Judá.
e ele é o segundo filho de Josias, que reinou do ano 609 a 598. O segundo Reis, capítulo 24, diz que ele foi um governante muito cruel para Israel. E daí vem o quarto rei, que Jeremias faz parte do reinado, é o rei Jeoaquim. Ele é o 19º rei de Judá, portanto ele reinou só 3 meses, no finalzinho do ano 598 para 597 a.C. Ele, no seu reinado, foi o início do cativeiro de Judá por Babilônia. E aí assume então o último rei que Jeremias faz parte do reinado, que é Zedequias. Ele é o 20º rei de Judá, 598 a 587 a.C. Ele foi uma espécie de rei fantoche, porque ele não tinha autoridade de rei, ele estava lá, mas simplesmente para fazer tudo o que o rei de Babilônia mandava fazer, registrado em 2 Reis capítulo 24, do verso 8 ao verso 17. Daí, portanto, mais alguns meses depois, Jerusalém é completamente destruída. É quando também vai terminar o ministério de Jeremias, os seus 40 anos de ministério. O sacerdote judaico, como eu falei para você, era uma função hereditária, confiada à tribo de Levi e a linhagem de Arão. E Jeremias pertencia a essa linhagem, mas o Senhor o tira do ofício sacerdotal e faz dele um profeta, porque o ministério profético não era hereditário, nem limitado a uma linhagem específica. Foi para essa missão que o Senhor chamou Jeremias. Uma missão, portanto, muito difícil, mas o Senhor foi vitorioso e nós vamos perceber no comentário da forma como Deus cuidou de Jeremias em todo o seu ministério profético. O chamado de Jeremias, ponto de número 2, a escolha divina. Jeremias capítulo 1, verso de número 4. O texto diz que antes que ele se formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta. Essa declaração ressalta a soberania divina, indicando que o chamado de Jeremias não foi acidental, mas planejado desde a eternidade. Ou seja, Deus já está traçando, planejando, chamando exatamente por causa do caos que está vivendo o seu povo, e ele está precisando de alguém que vai fazer diferença. E ele prefere, na sua ótica, na sua onipresença e na sua onisciência, ele prefere escolher alguém que ainda nem nasceu. Bom, vamos lá. A soberania de Deus no chamado ministerial manifesta-se por meio de pessoas que ele mesmo escolhe segundo os seus propósitos ou os seus próprios critérios. Por isso, muitas vezes o Senhor levanta pessoas que aos olhos humanos parecem não ter qualquer condição para a missão que lhe fora confiada. Quantas vezes a gente pode querer colocar essa situação em xeque, mas porque eu acho que essa pessoa não merecia, tem alguém mais capacitado, e é Deus que chama. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, eu poderia lhe falar de 2 personagens que a gente vai ver na Bíblia, que aos olhos, até mesmo dos seus familiares, eles não tinham nenhuma possibilidade. Quem são eles, pastor? Um é José, registrado lá no Gênesis capítulo 37. Ele não é acreditado pelos seus irmãos, aliás, ele é odiado pelos seus irmãos. E no final, quando Deus confirma o chamado, até seus pais também não acreditam. Mas é ele que Deus está chamando para fazer uma grande mudança, ou quem sabe trazer um grande livramento para todo o seu povo. Ninguém nem entendia por que aquilo, mas Deus está trabalhando. O outro personagem é o Davi. Quando o Senhor chama Samuel, dizendo, vai lá na casa de Jessé e unge um rei, um novo rei para Israel, ele chega lá, diante das pessoas que ali estão, nem se passava que Davi fosse alguém que pelo menos poderia sentar-se à mesa na hora de consagrar um novo rei de Israel. Ele está lá no campo, ninguém nem liga para ele. A não ser porque o Espírito de Deus fala com o profeta dizendo, não é nenhum desses. Pergunta se não tem mais alguém. Ah, tem o Davizinho lá, mas isso daí, Davi está lá no campo. Pois é, manda chamar ele, porque nós só vamos sentar na mesa quando ele chegar. Ele tem direito de sentar aqui também. Ah, mas não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nem pinta de guerreiro. Pois bem, meus irmãos, quando nós observamos
à luz da palavra de Deus, 3 verdades importantes sobre essa soberania de Deus devem ser destacadas. A primeira é: Deus não utiliza padrões humanos para chamar alguém para a sua obra. O ser humano escolhe pelo currículo, pela capacidade ou pela indicação de alguém. Aí ele está dentro. Segundo lugar, é que Deus não olha a aparência. E o que é que ele olha, pastor? O caráter das pessoas. Terceiro lugar, Deus não escolhe apenas os capacitados. E o que é que ele faz? Ele capacita quem ele chama. No que se diz respeito à escolha de pessoas para o ministério, é fundamental compreender que cabe ao Senhor a escolha de seus obreiros. Cabe a ele. Por quê, pastor? Porque o obreiro é dele. Vai trabalhar para ele. Então não cabe interferências humanas. Cabe a ele. A pessoa pode e deve se apresentar, deve estar disposta, deve servir como mordomo na obra, mas a escolha pertence exclusivamente a Deus. O líder pode aconselhar, discipular e até apresentar alguém, mas a decisão final é do Senhor. Portanto, as pessoas podem se preparar, podem estudar, podem cursar uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, o que vier às suas mãos, mas quem vai definir esse chamado, essa capacitação para o serviço ministerial, chama-se o Senhor Deus. Em segundo lugar, cabe ao Senhor designar funções de cada obreiro. Nada de um obreiro estar numa função e achar que está numa função errada. É Deus que capacita, irmãos. Quando Deus capacita, é aquele lugar onde o Senhor colocou. Pode ser que, eu acho muito bonito alguém que faz o trabalho do evangelista, mas aonde foi que Deus colocou você? Onde Deus nos colocou? Então é lá naquele lugar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele define claramente para nós isso, dizendo o seguinte: a uns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, queridos, cabe ao Senhor a escolha de seus obreiros e cabe ao Senhor designar a função de cada um deles. Por isso, ele tira Jeremias de um ofício sacerdotal já aparentemente tranquilo, seguro, hereditário, e diz assim: não, eu não quero você no ofício sacerdotal, eu quero você como um profeta para falar para as nações a meu respeito. O chamado de Jeremias, ponto de número 3, a relutância de Jeremias, capítulo 1, verso 6. Aqui, queridos, nesse texto, Jeremias coloca-se diante de Deus como uma pessoa inadequada. Talvez por não ter a experiência ainda de ministério, ou quem sabe por não ter uma boa eloquência, não ter sido ainda preparado para o ministério, ou quem sabe por sua idade ainda muito nova. Então, apresentando suas escusas, afirma que é muito jovem para a sua missão, procurando esquivar-se da santa convocação. Atitude que muitos ainda assumem nos nossos dias, ignorando que Deus possui infinitos meios para capacitar aqueles que ele escolhe. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5 e verso 6, no verso 5 ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. No verso 6, o qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É Paulo que faz essa declaração. A capacidade é de Deus. E nós vamos perceber que ainda hoje existem muitas pessoas que se excusam. Pastor, e como é que Deus chama alguém? Existem inúmeras formas de Deus chamar. Por exemplo, Davi, ele chamou por intermédio do profeta. Quando a gente olha para José, chamou por intermédio de sonho. Quando olha para Paulo, ele chamou por intermédio de uma visão. E enfim, irmãos, são tantos meios que Deus pode chamar. E quando ele chama, pode ter certeza que ele garante. Então, o escritor diz que essa reação é comum entre os chamados por Deus. Moisés, lá no Êxodo capítulo 4, verso 10, ele diz assim: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, como que eu vou falar para o rei do Egito?
quando ele fala para Gideão, Gideão também diz: Senhor, a minha família é a mais pobre da tribo menor de Israel. Como é que eu vou governar? Como é que eu vou livrar Israel? Queridos, com Jeremias foi a mesma coisa, mas o Senhor diz: não digas que não passas de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. O reforço do Senhor está: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1, verso 7 e 8. Essas palavras revelam que o chamado divino não depende de capacidade humana, mas da capacitação que provém do próprio Deus. Queridos, então nós observamos, à luz da palavra de Deus, o Senhor está chamando Jeremias para uma missão aparentemente tão difícil, mas o Senhor está dizendo: eu garanto, eu estou chamando e eu vou cumprir com a minha palavra por você. Segundo tópico, a capacitação divina, Jeremias capítulo 1, verso 9 e 10. Após o chamado inicial, Deus capacita Jeremias para a missão, garantindo-lhe as ferramentas e o apoio necessário para cumprir toda a tarefa profética. Ponto de número 1, a palavra de Deus na boca do profeta. O texto diz que tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Queridos, Deus toca na boca de Jeremias. E esse ato simboliza que o profeta não falará por si mesmo, mas ele será o porta-voz de Deus. Também reforça que a sua autoridade, ela não é humana, ela é uma autoridade celestial. Essa capacitação é essencial, pois Jeremias enfrentaria fortes oposições ao longo do seu ministério. É bom observar à luz do texto que, quando ele diz: tocou-me a boca e o Senhor me disse, esse toque, além de encorajar, deu-lhe uma unção divina na vida de Jeremias. Ele não é mais simplesmente uma pessoa qualquer. Ele é um homem, sim, com natureza humana, mas agora o seu ministério é um ministério celestial e é o próprio Deus que vai à sua frente. Um certo pensador disse que é maravilhoso ser capaz de orar e ver a intervenção divina acontecer através da nossa oração. Mas também é maravilhoso ter contato direto com o Senhor divino. O toque divino em Jeremias tornou-lhe a boca pura e poderosa de Deus para anunciar a palavra de Deus. Portanto, é importante a conclusão desse ponto, quando esse pensador diz: olha, orar, sem dúvida, é muito importante a gente receber a resposta da oração, mas sentir o toque divino de Deus, fazendo a mudança que precisamos e fazendo de nós o instrumento da sua glória, aí ele diz: isso aqui é excelente, isso aqui é sem comparação. Que cada um de nós possamos ter esse pensamento de que Deus ainda hoje pode responder a nossa oração, mas ainda hoje Ele também pode tocar no nosso ser e fazer de nós um instrumento para a sua glória e para o seu louvor. A capacitação divina, ponto de número 2, a missão de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 10, parte A. O texto diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos. Queridos, é interessante observar que tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Lembra o reino do norte lá naquela divisão que segue a Jeroboão com 10 tribos de Israel, capital Samaria, e Reoboão, as 2 tribos de Judá e Benjamim, que fica como capital Jerusalém, 2 reinos, 2 nações. Mas o texto diz que os seus reis e sacerdotes, além de pelo menos outras 9 nações que foram advertidas quanto ao juízo do Senhor. E são elas o Egito, a Filistia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Arábia, Elão e Babilônia. Ou seja, ele não está limitado a profetizar simplesmente no meio do seu povo, mas o Senhor está levantando para outras nações. O escritor diz que a corrupção e o pecado haviam lançado um nível alarmante, contaminando todas as camadas da sociedade. O escritor ainda diz mais que o povo cometia toda sorte de transgressão.
Os seus reis, como bêbados, não tinham direção nem para suas próprias vidas. Os sacerdotes e mestres da lei, eles sacrificavam aos demônios. E os profetas eram arautos da mentira. O clero e a monarquia representavam o caos religioso e político e arrastavam a sociedade para a ruína total. É interessante observar que Jeremias, ele tinha autoridade sobre as nações e não somente sobre Israel. Ele tinha uma missão internacional, levar a palavra de Deus a todos os povos. A vocação e a mensagem de Jeremias estava diretamente ligado à missão de profetizar as nações e confrontá-la de tal conduta, chamando o povo ao arrependimento. Era o principal foco da sua mensagem. Arrependei-vos. E aí, meus irmãos, ele anunciava como arauto, ele denunciava o pecado e anunciava o juízo vindouro, mas ele também conclamava o povo ao arrependimento, que deveriam se arrepender. Embora portador de uma mensagem severa e repleta de advertência, Jeremias era um profeta sensível e muito sofreu com a obstinação do seu povo. Ele sofria porque ele estava entregando a mensagem, ele não recuava e quando pregava sentia dor na alma, clamando para que a nação se arrependesse. E nós vamos perceber que ele recebe até o título de profeta chorão, porque na verdade ele está pregando uma mensagem dura, mas está querendo que o povo se arrependa. Ainda assim, a nação não apenas rejeitou sua mensagem, como também perseguiu o profeta do Senhor, que continuou firme em seu chamado, conclamando ao povo ao arrependimento. Ele conclui os seus 40 anos de ministério sem arredar o pé, dentro da sua convicção, da sua chamada ministerial, cumprindo o propósito de Deus na sua vida. A capacitação divina, ponto de número 3, a missão de edificar e derribar. Jeremias capítulo 1, verso 10. Para arrancardes e para derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nós observamos à luz do texto que Jeremias seria instrumento do Senhor para confrontar os pecados do povo, denunciar a idolatria e proclamar o iminente juízo divino. Quando nós observamos à luz do texto, quando o escritor diz que edificar e derrubar, mediante a sua mensagem, Jeremias arrancaria e derrubaria, destruiria e arruinaria potências humanas. Não era com a sua força, com a força do seu braço, com a força do seu intelecto, da sua inteligência, do seu conhecimento, não, mas era com a força da palavra divina nos seus lábios. Mas ele também seria capaz de construir e plantar providências positivas e negativas. Deus faria através dele. O que você vai falar positivamente para as pessoas ou negativamente, existe uma responsabilidade de alguém que está por trás, o próprio Senhor Deus. Eu velo, Jeremias, pode ter certeza que eu vou cuidar. O que ele ia fazer já estava predestinado por Deus. O seu bom êxito estava garantido desde o começo. Ele teria uma missão eficaz. Ele não tem uma missão qualquer. A sua missão será uma missão eficaz, mesmo as pessoas rejeitando. No entanto, sua missão não se limitava à destruição. Ele também deveria anunciar a esperança de um novo começo por meio da reconstrução espiritual e da renovação da aliança com Deus para o seu povo. Terceiro tópico, a visão da amendoeira e da panela. Jeremias capítulo 1, verso 11 ao 19. Aqui o capítulo vai chegando ao seu final. A visão, ela é mais ampla agora, para mostrar o trabalho de Jeremias, mas também menciona as dificuldades que ele vai enfrentar. Vai falar também sobre o poder de alcance da sua mensagem e a promessa da proteção divina em tudo aquilo que ele vai falar. Ponto de número 1. A vara de amendoeira, verso 11 e 12 do capítulo 1. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo que vê Jeremias, e ele responde, eu vejo uma vara de amendoeira,
Diz o Senhor, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. É importante observar, irmãos, que no termo hebraico para amendoeira significa vigiar ou despertar. Então, a vara de amendoeira significa vigiar ou despertar, indicando que o Senhor está vigilante para cumprir a sua palavra. E é interessante que quando o Senhor fala para Jeremias e ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira, é porque a amendoeira ela é uma espécie de árvore acordada. Como assim, pastor? As outras árvores dormem? Não. É porque ela é a primeira árvore da Palestina a florescer e produzir frutos depois do inverno. Essa árvore ela explodia em uma inflorescência gloriosa no final de janeiro, muito antes do que todas as demais árvores. Por isso que o Senhor usa, porque ele vai cumprir, ele vai sair na frente. Jeremias vai falar e ninguém vai poder distorcer, vai cumprir o que ele está falando. Ninguém vai sair para abafar a sua mensagem. E Yahvé cuidaria para ver suas palavras florescerem em Jeremias. Deus verificaria se a vara de amendoeira floresceria e frutificaria. Não que ele estivesse desconfiando de Jeremias, não. Jeremias, aquilo que tu falar, eu vou estar vigiando, porque toda palavra que tu falar vai se cumprir no meio desse povo. Escute, irmãos, seu poder soberano se cumpriria em Jeremias, através das suas palavras. A amendoeira era uma espécie de vigia. Eu vou vigiar, Jeremias, as palavras. Ela se apressava em despertar antes de todas as outras árvores do seu sono de inverno, como falei para você. Ela sai na frente, é esse o sentido. Você vai sair profetizando e ninguém vai poder distorcer. Isso expressava a pressa divina. Não haverá adiantamento no florescer e no produzir desses frutos. Você vai falar, vai na frente falando e o cumprimento vai acontecer logo em seguida. Queridos, a amendoeira, ela florescia em janeiro e os seus frutos já apareciam, sabe quando? Em março, logo bem aí pertinho. O que o Senhor está dizendo? Jeremias, você vai falar, a sua mensagem vai ser igual a uma amendoeira, ela vai florescer e logo o seu cumprimento vai chegar. Essa vara que o Senhor está falando para ele, ou mostrando para ele, ela simbolizava o julgamento divino. Um texto que nós podemos tomar como base está lá no livro de Números, capítulo 17, verso 11, quando o Senhor fala para Moisés também, velando pela sua palavra, mostrando para o povo de que quando ele determina, o cumprimento vai chegar. É esse o sentido da palavra, esta visão comunica que a mensagem profética não será em vão. Jeremias profetiza, porque a tua mensagem que eu coloco na tua boca não será em vão, ela vai se cumprir e cumprir cabalmente e dentro de um tempo tão próximo que as pessoas nem imaginam. A visão da amendoeira e da panela, ponto de número 2, a panela ao fogo. Jeremias capítulo 1, verso 13 e verso 14. Essa é a segunda parte da visão. Ele diz assim, outra vez veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. E à luz do escritor, ele está dizendo que nessa segunda visão, Jeremias vê essa panela fervendo ao fogo, mas que ela estava vindo do norte, a direção da boca dessa panela em direção ao sul, se voltando e aquela panela estava querendo derramar na direção do sul. O escritor diz que essa mensagem representa a urgência e iminência da mensagem profética. A panela fervendo simbolizava o perigo prestes a ser derramado sobre Judá, vindo de uma nação do norte, que é a Babilônia. O sofrimento e a destruição como consequência do pecado e da idolatria.
viveram tanto tempo. Lembra que eu falei para você como que os reis faziam? Um vinha levantar o altar do Senhor, o outro vinha restaurava a idolatria. Lá vem o outro, novamente, restaura o altar do Senhor. O outro vem e traz um caos moral e social para a nação. E enfim, Deus agora está dizendo, bom, já que vocês parece que estão brincando, ou acham que eu não estou vendo, eu estou. Mas agora vai chegar o dia da ira ser derramado. Querida, panela ao fogo, quase derramando como Jeremias está vendo, que na verdade é a Babilônia contra Judá para destruir completamente Jerusalém. Outros inimigos surgiriam, mas do norte vinha o juízo. Está registrado em Jeremias capítulo 4, verso 6 e capítulo 13, verso de número 20. Haveria grande matança, lá no livro de Jeremias capítulo 39, verso 2 e 3. Deportaram qualquer pessoa que tivesse algum poder e confiscaram todos os bens. Lá em Jeremias capítulo 25, verso 8 ao verso 11, Yahvé é o grande controlador das providências positivas e negativas. Não tem quem possa tirar. Jeremias simplesmente está sendo porta-voz, como eu falei para você. É lá que Jeremias vai dizer, olha, existia lá os profetas que diziam, não, isso aí é só um tempinho, nós vamos ficar no máximo 2 anos aí na Babilônia, a gente vai estar todo mundo de volta. Jeremias vai dizer assim, não, esse juízo é maior, vai ser 70 anos aqui sujeitos à Babilônia. E é exatamente o que eles vivem. Jeremias está falando e o Senhor está cumprindo com a sua palavra. Foram 70 anos de cativeiro que Judá e que Israel ficou na Babilônia para sofrer até reconhecer que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. A visão da amendoeira e da panela, ponto de número 3, a proteção divina. Jeremias capítulo 1, verso 18 e 19. Eis que hoje te ponho por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze. Aqui nós vamos ver Deus usando sempre metáfora para Jeremias. Por quê, pastor? Ele não vai se tornar uma cidade literalmente fortificada, uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Mas é a forma como o Senhor está mostrando que vai proteger Jeremias. Como uma cidade altamente protegida, ninguém vai poder ter acesso. Como uma casa construída com colunas de ferro, ninguém vai derrubar. E como um muro construído de bronze, que ninguém vai poder também derrubar esse muro para ter acesso ao profeta. Deus revela que reis e exércitos se levantariam contra Jerusalém como instrumento de juízo. E é essa mensagem que Jeremias está profetizando. Então as pessoas vão cair de pau em cima dele. Mas escute, o pecado, especialmente a idolatria, é identificado como o principal caos do juízo. Apesar das dificuldades, Deus encoraja Jeremias. Eu te ponho hoje como cidade fortificada, como coluna de ferro e como muralhas de bronze. Eu vou dar essa proteção a você. Não temas, continue anunciando a mensagem. Essa declaração simbolizava a força, a firmeza e a estabilidade que o Senhor concederia ao profeta para resistir às perseguições. Vai ser perseguido? Vai, Jeremias. Vão querer arrancar a tua cabeça? Vão, mas eu vou proteger você. O Senhor promete que, embora Jeremias enfrente grande resistência, ele não será vencido. Eu sou contigo para te livrar. O escritor conclui o ponto dizendo que essas promessas enfatizam que a fidelidade e a proteção de Deus são garantidas mesmo em meio à oposição e à rejeição da mensagem divina. É interessante observar que a Jeremias não é prometido um tempo fácil para ele. Tempo do mar de rosas. Não, senhores. Os apostatas, eles continuariam apostatando da fé, para que Jeremias pudessem profetizar e o juízo chegar sobre eles. Também, meus irmãos, haveria oposições à sua mensagem e à sua pessoa, mas Jeremias haveria de dominar cada ataque e derrotar os adversários, pois Deus providenciaria tudo para protegê-lo. Eu chego ao final do comentário observando aos objetivos quando o escritor disse o seguinte: precisamos nesse comentário reconhecer o chamado divino na vida de Jeremias desde a sua juventude. E aí nós vamos perceber
que ele, como filho de sacerdote, seria muito mais fácil continuar a vida sacerdotal. Se ele vem para uma missão profética, é exatamente porque Deus o chamou para essa missão profética. Segundo lugar, compreender que Deus capacita aqueles que ele chama. E aí nós vamos ver ele tocando na boca de Jeremias, e esse ato prova que ele será o porta-voz de Deus. É uma comprovação do chamado. Depois o escritor mostra que devemos refletir sobre o chamado de Deus para cada cristão. É fundamental compreender que cabe ao Senhor a escolha de seus obreiros e cabe ao Senhor a designação da função para cada obreiro. Baseado lá no que Paulo falou aos Efésios, capítulo 4, verso 11, é ele que chama um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, e outro para pastor e outro para mestre. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: assim como Jeremias, somos desafiados a confiar na soberania de Deus e sermos fiéis à missão que ele nos confia, certos de que sua presença e proteção nos acompanham em todos os momentos. Querido colega, querido pastor, querido professor, querida professora, querida pastora, querido aluno, querida aluna, querido irmão, querida irmã, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário. Se Deus nos permitir, vamos estar juntos durante todo esse trimestre, nesse lindo aprendizado que Jeremias vai trazer para todos nós, Jeremias e Lamentações. E se Deus assim permitir, estaremos de volta no próximo com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.